A paz do Senhor Jesus para você e para sua família. Hoje eu quero falar com você em Mateus capítulo 4, um dos textos claros sobre tentação, a tentação de Jesus e o trabalho do diabo para fazer isto também com você, para tentar você e tentar a mim, tentar a nós. Lembrando que as matrículas no Colégio Batista Getsemane já estão abertas. Você deve correr, deve depressa procurar a direção do colégio, você vai ver a chamada aí, é muito importante. E também no Seminário Teológico Inoninho, uma escola de profetas, quanto melhor preparado, maior a instrumentalidade. Chegou o momento, chegou o tempo de você também se preparar melhor, como pastor, como homem de Deus, como mulher de Deus. Você também não precisa necessariamente ter um chamado pastoral. Você pode querer ser um bom professor de escola dominical, ou simplesmente ter conhecimento. O colégio e o seminário são duas instituições que existem para monitorar você, para municiar você contra as trevas. Colégio Batista Getsemane e Seminário Teológico Koinonia, preparando para melhor servir. Vamos meditar no texto. Primeiro, então, foi Jesus conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Às vezes, na vida, nós somos levados a situações de provação pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Deus colocou Jó em prova. A Bíblia diz que Deus colocou o povo de Israel em prova. E a Bíblia diz que Deus colocou também Jesus Cristo aqui pelo Espírito Santo em prova. Além deles, Abraão foi provado na sua fé. Então, nem sempre é o diabo. Muitas vezes, Deus está querendo prepará-lo melhor. Foi o caso aqui. Jesus tinha que vencer o diabo. E Jesus Cristo deveria ser provado como homem e não como Deus. Então, o Espírito Santo o levou até o deserto para ser tentado. Eu aprendi isso na minha vida, que muitas vezes eu não programei, muitas vezes eu não separei esse tempo na minha vida, mas Deus pode estar provando a minha fé, a minha segurança, a minha certeza de chamada ministerial, a minha caminhada com Ele. Então, nem sempre eu vou falar, puxa, é o diabo que fez isso. Não, foi Deus, foi Deus. Nem por um momento Jó atribuiu a Deus estar sendo provado. Ele disse, atribuiu melhor ao diabo. Ele disse, o diabo é que está me jogando por terra. Ele disse assim, Deus está permitindo que eu passe por essa situação. Deus está permitindo que eu seja provado. A minha maior segurança é Deus, é Deus. Então, aqui nesse texto você vê que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus. A segunda lição diz aqui, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, depois de jejuar, o jejum ele nos prepara. A oração e o jejum andam juntos. A oração, ela nos fortalece por fora e o jejum nos fortalece por dentro. Quando nós falamos para o nosso corpo, por quê? Porque o ser humano vive somente em função dele, do seu ventre. Ele estando bem, com uma roupa boa, com dinheiro na conta, sendo elogiado, ele tendo o melhor para comer, para beber, então ele pensa somente nele. O jejum, ele mostra para o nosso ventre, para o nosso corpo, para o nosso ego, que existe algo mais importante do que o nosso corpo, do que o nosso bem-estar. É a vontade de Deus. Então Jesus, para enfrentar o diabo, agora ele, não foi o Espírito de Deus, agora ele jejuou e orou. Que maravilha! E aí vem a prova.
A primeira coisa que o diabo diz é assim: se tu és o filho de Deus, se. A primeira prova do diabo para o homem é lançar dúvida na segurança, na certeza da paternidade divina. A primeira ação do diabo é lançar dúvida sobre o cuidado de Deus. Eu acredito que eu esteja falando para alguém com muita convicção, eu estou falando com muita convicção para você que está me assistindo. Quem sabe, mediante a prova que você está passando, mediante as lutas que você está nesse momento enfrentando, você tem duvidado do amor de Deus. A primeira ação do diabo, logo após Jesus estar sozinho, ele diz: se você é o Filho de Deus. Quantas vezes esta seta já me atingiu? Quantas vezes Satanás, em momentos de aflição, eu duvidei por um momento ou por outro do amor de Deus. Será que Deus está permitindo que aconteça isso comigo? Porque essa dúvida, achando lugar no meu coração, na minha vida, eu me tornarei uma presa fácil. Porque já que eu não tenho a proteção de Deus, já que eu não tenho o amor de Deus, não existe uma terceira opção. A segunda opção será a do próprio Satanás, Lúcifer, se tornar o meu provedor. Então ele pôs em dúvida o amor de Deus. Se Deus é seu pai, se você serve tanto a Deus, eu na minha casa, na minha juventude, tudo que eu reclamava, a minha mãe, meus irmãos diziam: você não é crente? Você não é filho de Deus? Meus colegas de trabalho diziam: você não é de Deus? Por que você está passando essa luta aí? Por quê? Imagino quantas esposas o marido também diz: ué, você não é crente? Pede ao seu Deus. Imagino quantos jovens, quantas pessoas estão me ouvindo agora, milhares e milhares de pessoas, para não dizer milhões de pessoas, estão me assistindo agora, me ouvindo, e que certamente já viveram isso. E o Espírito Santo está até lhes lembrando: se você é filho de Deus, por que você está passando tanta prova? Se você é filho de Deus, por que Deus não te responde? Você está vendo aqui? Quer ver a segunda ação demoníaca aqui nesse texto? Diz assim: se tu és o filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Aqui é uma demonstração de que o diabo, ele não tem poder de suprir nossas faltas. Ele queria que Jesus ordenasse as pedras para que elas se transformassem em pães. Por que ele, o diabo, não veio já com uma bandeja de pães? Você está vendo? Por que ele não veio com a provisão que Jesus tanto precisava? Porque ele é pobre, miserável, cego e nu. E ele não tem poder de criar nada, porque ele é criatura. Ele é um anjo caído. Então, ao contrário dele pôr a provisão, para ele dar o pão para Jesus, ele teria que roubar o pão de alguém. Porque ele só sabe roubar, matar e destruir. Então está aqui, olha, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que maravilha! Isso é uma lição para você que está me assistindo. A outra ação do diabo, agora em plena luta no deserto, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui. Eu já estive nesse lugar algumas vezes, até convido a você a ir comigo para Jerusalém, de 1º a 12 de maio de 2017. De 1 a 12 de maio de 2017. Entre em contato com a igreja, ligue lá no 3448-9898 e fale: eu quero ir para Israel, com quem eu converso? Então você vai comigo e vai neste lugar aqui, ó, no ponto mais alto, no deserto da Judéia. E lá você vai ver um lugar que é chamado Pináculo, ali o lugar mais alto, o lugar mais elevado daquela terra, de onde certamente Jesus foi tentado pelo diabo. Então levou
a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo também e disse-lhe, se és o Filho de Deus, um lugar lá na parte mais alta do templo em Jerusalém, de onde se vê tudo, e ele disse, olha aí, olha esse lugar, pula lá embaixo, pula, porque não está escrito que você vai dar ordem aos teus anjos? Ele poderia também dizer assim, ó, pule que eu te seguro. Você está vendo? Mas ele não faz isso com ninguém que se mata. Ele não faz isso com as pessoas que suicidam. Ele só manda as pessoas saltarem do alto. Ele só manda as pessoas se atirarem do alto. Milhões de pessoas escutam essa voz demoníaca e acabam se matando. E ele diz ali para Jesus, pula e dá ordens aos teus anjos. Ele não teve poder de dizer, pula que eu vou mandar os meus demônios, o meu exército, para que eles te segurem. Eles obedecem às minhas ordens. Não, eu acredito piamente que você está sendo edificado agora. Eu acredito que o Espírito Santo está falando com você através da minha vida, o diabo querendo te matar, mentindo para você. Ele não quer te dar proteção, ele não quer cuidar de você. Ele não quer cuidar do pastor Jorge. Ele quer que eu me atire. Ele quer que eu me mate para poder mais tarde ele ver minha família e minha família dizer, ele não era servo de Deus, ele não era crente em Jesus Cristo, como que ele faz isso na vida? Então, vamos lá ver agora a terceira ação, a quarta ação demoníaca. Está aqui nesse texto, porque Jesus lhe responde, não tentarás o Senhor teu Deus. O versículo 8, o diabo levou-o ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Agora já não é no templo, agora já é num outro lugar onde ele leva, onde Jesus vai. E aqui ele diz ali, eu te darei tudo, se prostrado você me adorar. Eu dou a você os reinos, a glória deste mundo. Olha, o diabo não tem glória para ninguém. Ele não tem glória. Quando eu me lembro de pessoas como Mike Tyson. Mike Tyson, um jovem vindo lá dos guetos americano, e ele sai daquela pobreza, está lá no auge, está lá bem em cima. Logo depois, o Mike Tyson está no chão. Jogado, humilhado, ali vivendo uma vida miserável, mesmo tendo tido milhões. E um dia desse eu assisti pela televisão a história dele. E o Mike Tyson dizendo assim, olha, eu sei o que é estar lá em cima, no alto, e sei o que é estar jogado na terra. E o Mike Tyson ele dizendo pela televisão, falando claramente em um teatro lá em Nova York. Ele disse, hoje eu sei o que é ser bajulado, estar no alto e estar sem um amigo sequer. O filho pródigo sentiu isso. Quando ele estava com dinheiro, ele estava cheio de amigos. Depois que ele perdeu a sua postura, a sua posição financeira, ele foi miseravelmente tratado. O Eike Batista experimentou isso. Estava no auge, almoçando com presidentes, jantando com presidentes, todo bajulado, cercado de várias pessoas. Hoje, aí, com problemas com a Receita Federal, problemas financeiros, ele disse, os meus amigos me abandonaram. Nós sabemos dessa história hoje aqui no Brasil, de milhões de pessoas que quando estavam bem, estavam cercados de amigos e hoje estão aí sem a mínima condição, alguns colocados na cadeia, alguns num leito de morte, outros morreram à míngua. Então a mesma coisa é o que o diabo faz. Ele levou Jesus a um monte. Esse aqui é no deserto, o outro é no templo, no lugar mais alto no templo. Agora no deserto, Jesus sozinho nesse lugar e mostrou-lhe os reinos. Eu te darei tudo se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vai-te, Satanás, pois está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. E o diabo fugiu, sumiu da sua presença. Quem sabe você tem que fazer isso. Quem sabe chegou a hora, aliás, demorou, passou da hora de você tomar uma posição em favor
do reino de Deus, da proteção divina e mandar esse demônio que está roubando a sua fé, que está destruindo a sua vida espiritual, mandá-lo embora. Eu, pastor, já há muitos anos, quantas vezes o diabo vem com propostas para mim? Quantas vezes eu escuto vozes demoníacas? Quantas vezes eu estou só e o diabo sopra no meu ouvido coisas terríveis para eu também negar a minha fé, para eu também deixar o cuidado de Deus e passar a ter as garras demoníacas, as mandíbulas de Satanás me destruindo. Eu vim em sua casa, vim em sua presença para dizer a você que vale a pena você servir a Deus. Vale a pena você andar nos caminhos de Deus. Vale a pena você envolver-se com os negócios de Deus. Porque quem não trabalha, dá trabalho. Mente vazia é a oficina do diabo. A minha oração nesta oportunidade para você é pedir a Jesus Cristo que do mesmo jeito que Ele teve poder para vencer, que Ele te dê o poder, que Ele te dê a graça, porque o Senhor tem o poder para te revestir. O Senhor Jesus Cristo pode te batizar com o Espírito Santo e você passar a ter o dínamo de Deus, o halos, o Espírito da verdade dentro de você. E ao contrário de você ser derrotado, você derrotar Satanás e ele fugir da tua vida. Vamos orar pedindo que o Espírito Santo fale conosco? Vamos clamar pelo sangue de Jesus? Vamos clamar pelo poder de Jesus em nossa vida? Vamos tomar uma nova postura diante de Deus e vamos decretar que até o final do ano milagres de Deus acontecerão em nossa vida? Vamos tomar posse disso, repreendendo o câncer, a tristeza, a depressão, as hostes malignas? Vamos fazer isso? Ó Deus, eu levanto as minhas mãos e com o coração quebrantado na tua presença, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu repreendo esse demônio que está mostrando a estas pessoas aí a glória deste mundo e ela estão sendo seduzidos. Eu repreendo esse espírito de morte e de suicídio que tenta assolar essa vida preciosa. Esta pessoa que agora vê somente defeitos na igreja, defeitos em pastores, defeitos na obra de Deus. Eu repreendo esse espírito destruidor de vidas, esse espírito maligno que muitas vezes visualiza que esta pessoa vai ser uma bênção e ele quer impedir a trajetória vitoriosa. Eu te abençoo, querida, eu te abençoo, meu querido irmão, meu querido amigo, rasgue teu coração e eu te espero aqui na Getsemane amanhã, às 10 da manhã, e hoje à noite temos vários cultos e também no domingo às 10 e às 17h30 que eu estou aqui na Getsemane. Fique com Deus, um beijão e até o nosso próximo encontro no Getsemane. Nesta semana teremos o Entre Elas, um culto mensal que acontece para as mulheres. Será nesta quinta-feira no Salão Diamante, às 19h30. Chame suas amigas e não fique de fora. E nesta sexta-feira acontecerão 3 cultos mensais. O primeiro, culto das autoridades, às 19h30. O segundo, recepção dos novos membros, também às 19h30. E o terceiro, a vigília de oração, às 22 horas. Se identificou com algum deles, então participe. Preparem-se que já está chegando a grande final do Festicemane. Os 13 semifinalistas já foram selecionados. Confira agora uns grandes momentos das audições e não fique de fora do Festicemane 2016. Aconteceu na JET no dia 22 de outubro a segunda temporada de audições do Festicemane 2016. Foram aprovados 13 finalistas de um total de 30 candidatos. E são esses os finalistas: Paulo Vitor, Tiago de Araújo, Ana Carolina Avelar, Ana Clara, Luciano Matos, Daiane Oliveira, Poliana Vasconcelos, Calébio Silva, Elo G2, Brandon Jansen, Lorena, Michael Jonatas e Lucas Monteiro. A final acontecerá nos dias 11 e 12 de novembro, no templo sede da Igreja Batista Getsemane. Participe conosco! Festicemane 2016, uma realização Igreja Batista Getsemane. Jesus ressuscitou por você!